Meus amigos, esse vídeo que vocês verão agora, eu fiz uma confusão tremenda. Cometi um ato falho monstruoso. Eu pensava em Califórnia e falava Flórida. Deve ser a idade. Mas peço desculpa aos amigos, entendam Califórnia quando ouvirem Flórida. É um errinho estadual, mas é um erro muito grande. Então considerem isso. Onde vocês ouvirem Flórida, entendam Califórnia. Obrigado e desculpem. Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Vamos conferir aqui para não cometer outra gafe. Quinta-feira, confirmado. Quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020. Estou com um certo sorriso no rosto e explico por quê. Você certamente não ouviu falar de James L. Swofford, certamente não, mas ele teve muita relevância nos últimos anos na política americana. Ele não é um político, é um professor da Universidade do Alabama, Alabama, e ficou bastante conhecido na América quando em 2015, contrariando toda a mídia internacional, dizia que Trump venceria com mais de 270 votos no colégio eleitoral. Em 2015, esse professor de Alabama, da Universidade do Alabama, ele é um professor de economia e finanças, mas também um matemático e cientista político, dizia que Trump estava com a vitória garantida porque faria mais de 270 votos no colégio eleitoral. E ele acertou na mosca. Trump fez 277 votos. Pois bem, este mesmo senhor que vocês estão vendo diz novamente que Trump vencerá. E mais, ele diz que agora Trump precisa apenas de 39 votos para vencer a corrida eleitoral. Bem, vamos à notícia, ela é importantíssima. Antes, contudo, quero mandar os tradicionais abraços para desgosto de muitos comunistas que vêm nesse canal. Eles odeiam quando a gente manda abraço para os amigos. Pois bem, quero mandar um abraço para o Wagner Lima, ele é de Atlanta, Geórgia, ele mora lá, é brasileiro. Wagner Lima, um grande abraço. Quero mandar também um abraço para Denise Marinho Galindo Mata, ela está em Magé, no Rio de Janeiro. Mande um abraço para mim, professor, sou de Magé, Rio de Janeiro. Pois aí está, Deise, perdão, eu disse Denise, é Deise Marinho Galindo Mata, um grande abraço, Deise. Abraço também para o Roberto Alves Araújo, mande um abraço, eu moro em Maringá, e mande um abraço também para os meus netos, a Manu e o Augusto. Então isso aí, um abração Manu, abração Augusto, netinhos do senhor Roberto Alves Araújo. Grande abraço, Roberto. Renata Moreira pediu um abraço, ela está morando na França. Grande abraço, Renata Moreira. O JL Martins também pediu um abraço e ele é de Cascavel, aqui pertinho da minha cidade. Show de bola esse canal, ele diz. Grande abraço, Martins de Cascavel, JL Martins. Quero mandar também um abraço para o Paulo Clemente. Ele é da Guiana inglesa. Um grande abraço, Paulo Clemente, aí na Guiana. E manda um abraço também a todos os brasileiros patriotas. Um grande abraço, Paulo. Um abraço para o José Cláudio Rocha de Almeida, não disse de onde é. E um abraço para o Júlio Gomes. Ele mora na Suíça. Um grande abraço, Júlio Gomes. E também um abraço para o Fábio Pereira Amorim. Ele não pediu um abraço, estou mandando por conta. Ele fez uma pergunta muito interessante que eu responderei no final. Ele colocou toda a problemática norte-americana hoje, os grupos violentos como Antifa, Black Lives Matter,
a corrupção a céu aberto dos Biden e pergunta, nada está acontecendo, ninguém faz nada, cadê o FBI, cadê a CIA? Bem, eu vou responder então ao Fábio Pereira Amorim no final. Bem, meus amigos, a notícia é alvissareira para os fãs e eleitores de Donald Trump. Ele precisa de 39 votinhos para vencer a corrida eleitoral. Quem diz isso é, como disse, James L. Swofford, o professor lá do Alabama, o professor de economia da Universidade do Alabama. Bem, por que ele se baseia neste percentual? Bem, ele lembra que o colégio eleitoral é composto por 538 membros. Para se tornar presidente é preciso ter a maioria dos votos do colégio eleitoral, ou seja, dos delegados. A maioria seria a metade de 538 mais 1. A metade de 538 é 269, mais 1, 270. Quem fizer 270 votos no colégio eleitoral, leva o troféu. Pois bem, acontece que o professor James Swofford diz que Trump tem hoje 231 votos contra 183 votos de Joe Biden. E está, portanto, em disputa o número de 124 delegados, 124 votos. Esses 124 é o que estão em disputa, na verdade. Pois bem, dos 124, para Trump conseguir a metade mais 1, ele precisa de 39 votos. 39 de 124 em disputa, já que tem 231 votos, segundo as contas de Swofford. Daria, então, portanto, 39 mais 231, 270 votos. O professor acha que o número será maior, talvez ali muito próximo a 2016, quando Trump conseguiu 277 votos. Para isso, o presidente Trump precisa, segundo o mesmo analista, romper o muro azul dos democratas mais uma vez, como aconteceu em 2016. O muro é composto basicamente por Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. Se romper ali em busca de 39 votos, essas três muralhas, por assim dizer, tradicionalmente democrata, Trump fará, sim, mais do que 277 votos. Isso sem contar a Flórida. Pois é, o professor James Swofford não colocou a Flórida no muro azul. A Flórida foi meio que deixada de lado. Por quê? Porque existe sobre a Flórida, claro, um grande enigma. Ela sempre foi, um estado caracterizado pelo esquerdismo. Sempre foi, tradicionalmente, democrata. Nem sempre, mas em uns tempos para cá, sim. Tanto é que na Flórida se aprovou, por exemplo, uma das propostas, uma das bandeiras dos democratas, a liberação da maconha. Isso é só um exemplo do quanto a Flórida é, digamos assim, liberal. Portanto, nesta conta do professor Swofford, a Flórida não entra. Se Trump conseguir alguns votos na Flórida, bem, isso superaria e muito as expectativas do mesmo analista. É possível que Trump vença ou tenha uma boa votação na Flórida? Sim, é possível. Apesar de ser um estado tradicionalmente esquerdista, os habitantes do estado, muitos deles que viam com bons olhos a política liberal dos democratas, já não a suportam mais. A Flórida está expelindo seus moradores já há alguns anos, que partem em caravanas em busca de novos estados para viver, como o Texas, por exemplo, porque a Flórida está insuportavelmente esquerdista. E tem até produtor de maconha nessa história. Isso reflete bem o que é a política esquerdista
aplicada na realidade. Bem, o que aconteceu com os produtores de maconha da Flórida? Depois da liberação, muitos entraram no negócio, muitos fazendeiros, visando lucros, naturalmente. Só que aí começou o pesadelo. Era muito caro para entrar no negócio, porque as exigências do Estado eram muito altas e os lucros bem pequenos. Um produtor de maconha liberada na Flórida, legalizado, ele paga impostos federais e impostos estaduais. 20% de impostos são para o Estado e 20% de impostos são para o governo federal, ou melhor, impostos federais e impostos estaduais abocanham 40%. Do quê? Do líquido? Não, do bruto. O sujeito vendeu a sua colheita, sua produção de maconha, e daquela venda é tributado 20% para o Estado e 20% para a Federação. Do bruto. Isso sem contar que o fazendeiro terá que pagar os seus empregados, além do que as despesas, os impostos sobre a propriedade da terra, tudo isso será tirado do bruto. Normalmente, nos Estados Unidos se desconta a folha de pagamento e se tributa o líquido. Se descontam todas as despesas do investidor, ou melhor, do produtor, e dali, do líquido, do que sobrou, é tributado um tanto para o Estado, quando é o caso, também um tanto para a Federação. No caso dos fazendeiros da maconha, do Triângulo e da Esmeralda, lá na Flórida, não, isso não acontece. É tudo sobre o bruto. Bem, daí surgem outros problemas, como, por exemplo, as exigências de extremíssima qualidade. Isso só quem tem muito dinheiro para investir. Mas também outro problema sério para os fazendeiros da maconha. A maioria dos que tentaram entrar no negócio legal viram que era uma furada e, portanto, voltaram de novo para o negócio ilegal. E esses concorrem com um preço muito mais barato sobre o produto, o que dificulta ainda mais a vida dos fazendeiros da maconha. Pois é, esses mesmos fazendeiros da maconha estão agora mais preocupados ainda. Tudo porque grandes companhias como a Coca-Cola, por exemplo, estão dizendo lá os fazendeiros, está interessadíssima no negócio, mas não só a Coca-Cola. Só um minutinho, vamos para a nossa bardeação. Grandes indústrias farmacêuticas também. E aí esses fazendeiros começaram a perceber o seguinte: a política da esquerda, ela não prioriza o pequeno e o médio, mas somente os monopólios, os grandes. É preciso lembrar que há 60 anos, 70 anos, 80 anos, os Estados Unidos tinham mais de 100 montadoras de automóveis. Hoje, só 3 dominam o mercado: Ford, Chevrolet e Chrysler. Pois é esta política que os habitantes da Flórida, principalmente os produtores do negócio, os produtores da erva maldita, estão percebendo. Daqui a pouco, só haverá 3 produtoras no máximo daquilo que entorpece o povo. Mas, claro, tudo isso muito bem disfarçado. Existem 2 ramos no negócio, um de lazer e um medicinal. Não importa, as farmacêuticas abocanharão as fazendas lá da Flórida para produzir a maconha medicinal. E grandes indústrias, como, por exemplo, estão dizendo lá, não sou eu que digo, a Coca-Cola, para o lazer. E aí, como ficarão? Entrarão na clandestinidade outra vez, só que com um baita prejuízo, porque muitos investiram demais. E um detalhe:
Lá na Flórida foi permitido, sim, o cultivo da maconha, porém não foi permitido a esses fazendeiros fazer negócios, transações via banco. Não, toda a transação daqueles fazendeiros legais da maconha tem que ser feita no cash, no dinheiro, porque a lei não permite que envolva a instituição bancária no negócio. Não é possível, por exemplo, comprar maconha de um produtor com cartão de crédito. Tem que ser cash, o que aumenta, claro, o risco das transações, porque outros produtores que não estão legais estão sempre de olho onde o fazendeiro do lado está escondendo o seu dinheiro. Pois é, o fazendeiro do lado também se obriga a comprar mais armas para defender o seu patrimônio. E de vez em quando o tiroteio come solto. Tudo isso é política da esquerda. Mas atenção, tem algo mais que o povo lá da Flórida está preocupado. A Flórida foi o primeiro estado a adotar a política do $15 por hora como salário mínimo. O que aconteceu? As empresas, para aguentar o tranco, tiveram que reduzir as horas de trabalho. No papel, o salário é bom, 15 por hora, mas na prática, as empresas pequenas e médias estão mandando funcionários embora e reduzindo bastante a hora de serviço daqueles que ficaram. Ficou pior, claro. E tudo isso é política de Joe Biden. Ele quer $15 por hora em toda a América, o que aumentará o desemprego. Bem, é possível que Trump faça votos na Flórida? Talvez nem tanto, mas o que Trump está apostando é que outros delegados de outros estados olhem para a Flórida e vejam como é boa a vida sob o reinado democrata. Olhem para a Flórida. Vocês querem isso para o estado de vocês? Essa é a pergunta. Bem, então é isso, meus amigos. Donald Trump precisa apenas de 39 votinhos, se o professor James Swofford estiver certo. Ele já tem 231 votos, precisaria, portanto, 39 para fechar a casa de 270. É só 39. Tomara, queira Deus que James Swofford esteja certo. Agora a pergunta do nosso amigo Fábio Pereira Amorim. Eu sou muito ignorante, disse ele, e quase analfabeto. Duvido porque escreve muito bem. Propaganda enganosa, Fábio. Mas ele segue dizendo: vejo, sou quase analfabeto, mas vejo o mais que posso notícias de todo mundo para ficar melhor informado. E te pergunto, professor, onde fica o Pentágono nessa história de guerra civil? De que lado ele vai ficar? Porque só se dá ênfase nas notícias que predomina a esquerda ou o tráfico de drogas. Tantas perguntas sem ninguém falar nada. Eu não falo nem leio inglês, então fico no aguardo de um site que me possa informar melhor. Bem, por que ninguém faz nada? Vou te responder, Fábio, com uma imagem, porque diz o poeta, uma imagem vale mais de 1000 palavras. Aqui está a imagem. Essa é um cartoon que saiu hoje no creators.com. Pois é assinado por Gary Varvel. Aqui você vê eu não me lembro o nome desse bicho aqui, as avestruzes, desculpem, aqui estão as avestruzes com a cabecinha no chão. As avestruzes são os democratas, o FBI, a CNN, New York Times, MSNBC, Washington Post, mas a gente poderia também colocar aqui os militares melancias do Pentágono. Eles estão com a cabeça no buraco para não enxergar aqui o computador de Hunter Biden, onde estão as maracutaias da família Biden.
Ninguém quer ver essa realidade, eles não querem enxergar isso, porque senão terão que noticiar. FBI, CIA, Pentágono, a mesma coisa. Isso quer dizer o seguinte, depois de 8 anos de Obama, a máquina ficou bem aparelhada, como acontece aqui no Brasil. Nós falamos que existem militares melancia, e existem. O serviço público está basicamente todo na mão da esquerda e por aí vamos. Então é claro que existem boicotes internos dentro de estruturas gigantescas, como o Pentágono, por exemplo. A América, como de resto o mundo todo, mas principalmente a América e Brasil, estão sim muito divididos por conta disso. Aparelhamento da máquina. Pois é, meus amigos, por enquanto é isso, vamos ficar aí na expectativa. Donald Trump pode vencer, sim, tranquilamente essas eleições. E eu aposto que vencerá, certamente. Até depois.